Amigos, sejam bem-vindos ao canal Reproduzindo a História. O tema deste vídeo são os árabes. Vamos falar das suas origens, da sua expansão e do seu legado para a história. Mas antes de eu contar sobre os árabes e a sua importância, se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva já. As suas inscrições, as suas curtidas são muito importantes para o nosso crescimento. Desde já, conto com a sua ajuda. A civilização árabe surgiu no Oriente Médio, numa península desértica, situada entre a Ásia e a África, conhecida hoje como a Península Arábica. Segundo as tradições islâmicas, os árabes são um povo semita e têm a sua ascendência em Ismael, um dos filhos do patriarca Abraão com a egípcia Agar, por volta do ano 2000 a.C. No entanto, os árabes foram mencionados pela primeira vez no ano de 853 a.C., em uma inscrição assíria. Nessa inscrição, o rei assírio Salmanasar III relata sobre a Batalha de Calcar. Inicialmente, o povo árabe, também conhecido como sarraceno, estava dividido em cerca de 300 tribos rurais e urbanas, chefiadas estas pelos sheiks. As que habitavam o deserto eram denominadas beduínas, eram nômades e se dedicavam sobretudo à criação de camelos e ao cultivo de produtos como o tâmara e o trigo. Viviam fazendo peregrinações em busca de terras férteis para o já referido cultivo e viviam também guerreando entre si. Já as outras tribos, que se concentravam em centros urbanos perto do Mar Vermelho, viviam principalmente do comércio e da organização de caravanas de transporte de produtos. É assim que encontravam condições climáticas melhores para o plantio e o comércio também, tratavam de se estabelecer no local e com isto formaram cidades, entre estas Meca, a cidade sagrada do Islã, e Yatreb, atual Medina. Os árabes antes do islamismo eram politeístas, cultuavam cerca de 300 astros, representados por ídolos. O maior centro religioso da península era em Meca, o Templo de Caaba. A construção, que existe até hoje, assemelha-se a um cubo. É assim como a administração da cidade ficava sob os cuidados das tribos coraixitas, que lucravam muito com o comércio e as peregrinações realizadas na região. Apesar de que já nos séculos V e VI, várias dessas tribos compartilhavam a mesma língua, algumas tradições, as tribos, como eu já referi, viviam guerreando entre si, prejudicando, por exemplo, o comércio. No entanto, um acontecimento, aliás, uma pessoa, mudaria a história dos árabes para sempre. Sim, eu estou falando de Maomé. Maomé nasceu por volta do ano 571 em Meca. Era pertencente à tribo dos coraixitas. Aos 25 anos, Maomé teria se casado com uma viúva muito rica chamada Khadija. Este casamento gerou uma estabilidade financeira que permitiu a Maomé fazer viagens. E nestas viagens, Maomé teria conhecido muitos cristãos e judeus. Aos 40 anos de idade, Maomé então, segundo as tradições, teria ouvido vozes e teria tido uma visão do anjo Gabriel, evento conhecido como a Noite do Destino, no qual Maomé teria recebido do anjo as últimas revelações e mandamentos de Alá, Deus em árabe para os homens. A Noite do Destino é celebrada na noite do 26º para o 27º dia do 9º mês do calendário islâmico, durante o Ramadã. Logo depois das revelações, Maomé começou a pregar contra o politeísmo e toda a adoração de ídolos que havia em Meca. Começava assim o islamismo. Seus ensinamentos foram compilados no Alcorão, ou Corão como queiram, é usado pelos praticantes do Islã como código de ética e moral, e como sabemos é muito usado também como instrumento de lei em vários países que têm o Islã como religião, seja este país árabe ou não. Ao condenar o politeísmo, Maomé ganhou alguns inimigos em Meca e passou a sofrer perseguições. Em 622, teria fugido para Yatreb, atual Medina, que significa a cidade do profeta. Este episódio ficou conhecido como Hégira
marcando o início do calendário islâmico ou calendário árabe, como queiram. Em nosso calendário, a Hégira teve início em 16 de julho de 622. Em Medina, Maomé se consolidou como líder religioso, político e militar e organizou um exército para tomar Meca, na chamada Jihad ou Guerra Santa. No ano de 630, o objetivo de Maomé foi concluído. Meca foi tomada, os ídolos foram destruídos e os opositores foram aniquilados. 2 anos depois, Maomé morreria, mas deixaria as tribos árabes unidas politicamente e sob uma mesma religião. Após a morte de Maomé, surgiram disputas para quem o sucederia na liderança. Ali, primo do profeta Maomé e casado com uma de suas filhas, liderava um grupo que defendia que a liderança deveria ser hereditária, ter o sangue de Maomé. Já os outros defendiam que o líder ou califa deveria ser escolhido. Os partidários de Ali ficaram conhecidos como xiitas, já os outros ficaram conhecidos como sunitas. Falando de maneira resumida, os xiitas defendem uma interpretação mais ortodoxa do Alcorão, já os sunitas, além do Alcorão, valorizam também a Suna, que é um livro que conta os exemplos e os feitos do profeta Maomé. Como vocês perceberam, o nome sunita deriva da Suna. Os sunitas acabaram ao longo do tempo se tornando a imensa maioria entre os praticantes do Islã, num total de quase 90%. As disputas pelo poder entre os sucessores colocavam em risco toda a unidade política que Maomé conseguiu. Aí, como forma de se manter a unidade, teve-se a ideia de expandir o islamismo ao ocidente, através de conquistas territoriais e saques. Nesta expansão, toda a extensão norte da África e a Península Ibérica foram dominados pelos muçulmanos. A expansão na Europa foi detida em 732, na Batalha de Poitiers, pelo franco Carlos Martel, prefeito do Palácio dos Merovingios, que impôs uma barreira cristã ao avanço islâmico na Europa. Houve depois a expansão a leste, quando houveram grandes conquistas na região da Mesopotâmia, Pérsia e partes da Índia. Com os califas da dinastia Abássida, entre os anos de 750 a 1258, o Império Árabe alcançou a sua maior extensão, até a dinastia ser deposta pelos mongóis em Bagdá. No século XV, os árabes perderiam o controle da parte asiática do império para um outro povo que tinha o Islã como religião. Perderam para os turcos otomanos e perderam também a Península Ibérica em definitivo em 1492 com a queda de Granada. No entanto, vale ressaltar, mesmo com a queda das dinastias árabes, neste período referido, a religião islâmica não se dissipou, muito graças à tomada de Constantinopla dos cristãos pelos turcos otomanos em 1453. Fato este que é considerado por muitos historiadores o início da Idade Moderna. Em termos de legado, graças às conquistas e à expansão árabe, que o mundo ocidental teve acesso a novas tecnologias e conhecimentos, por exemplo, a bússola, o papel, a luneta, os algarismos arábicos, a álgebra, entre outras coisas. Isso sem falar nas palavras, por exemplo, que são de origem árabe, que estão no nosso idioma português. Por exemplo, alface, álcool e açafrão. A língua árabe é falada atualmente em 22 países, com cerca de 250 milhões de falantes nativos. É muito comum um erro em dizer que todo muçulmano é árabe, e isso não é verdade. Há muçulmanos turcos, persas, árabes, e o maior país islâmico do mundo não fica nem na Península Arábica e nem no Oriente Médio, fica no Pacífico, que é a Indonésia. E outro erro comum é dizer que todo árabe é muçulmano, o que também não é verdade, pois há árabes cristãos. Segundo a Liga Árabe, um árabe é uma pessoa cuja língua é o árabe, que vive em um país de língua árabe e que tem simpatia com as aspirações dos povos de língua árabe. E a título de informação, a Liga Árabe foi criada no ano de 1945 e tem a sua sede em Cairo, no Egito.
O objetivo da Liga é a cooperação mútua entre os estados participantes no que diz ao comércio, economia e à soberania dos países. Muitos associam o povo árabe e a religião islâmica somente com a violência e esquecem de outros aspectos positivos que a cultura árabe tem. Eu sempre digo e repito nos meus vídeos: todos os povos têm ou tiveram as suas mazelas, e o nosso objetivo aqui é entender os fatos e contextos e não ser um mero juiz da história. Se você gostou ou chegou até aqui, se inscreva em nosso canal e acione o sino das notificações e dê um like neste vídeo. Desde já, muito obrigado a todos vocês e continuem vendo os nossos vídeos.